Graças e paz a todos. Vamos orar, vamos dar início à nossa EBD aqui da parte da manhã. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia de adoração. Um dia, Deus, onde nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ressignificando assim, ó Pai, o nosso sabate. Pois Cristo é nossa esperança do descanso eterno. Aquele descanso, ó Pai, a qual os homens do passado andaram como errantes nesta terra, mas olhavam, Deus, para um lugar superior. Um lugar onde o Senhor habita juntamente com os seus eleitos. E que essa esperança, Deus, seja alimentada em nós neste dia. Que possamos aqui, Deus, em todos os nossos labores, estudos, olhar para as Escrituras e as promessas que o Senhor nos fornece. E assim termos a nossa fé, Deus, fortalecida, edificada pelo Senhor. E que venhamos a cada vez mais ser transformados à semelhança de Cristo. Que o Senhor nos ajude e nos conduza. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, continuando, amados, aqui o estudo do nosso livro, sobre os batistas do século XVII, os seus costumes, e principalmente, amados, vendo a confessionalidade dos pais batistas na prática. Este livro que estamos estudando se chama Edificação e Beleza, do autor chamado James Renihan. Então ele fez um trabalho acadêmico, se não me engano, o mestrado dele, onde ele apanhou todos esses documentos do século XVII, à luz da confissão de fé, e trouxe esses dados de como os nossos pais batistas viveram na prática a confissão, de 1689. Este último capítulo, qual nós já estamos no livro, já estamos encerrando, essa é a penúltima aula, semana que vem encerra, trata exatamente sobre a comunhão. E está falando sobre comunhão de associações. E nós temos o capítulo 26, da nossa confissão de fé, que trata sobre a igreja. Principalmente os parágrafos 14º e 15º, vão falar sobre associações com outras igrejas. E como que era isso naquela época? Como que se tratava associações de igrejas? Então nós já começamos, se os irmãos tiverem lembrado, semana passada já começamos a abordar isso, e nós vemos que eles tinham a comunhão em alta quista. A comunhão era algo que não era apenas um clichê, não era apenas uma associação nominal onde várias igrejas faziam parte. Eles tinham a ideia de uma associação, mas uma associação próxima. Uma associação que funcionasse, principalmente no que diz respeito ao custeio de pastores que não tinham como sobreviver pastoreando. Então as associações elas entravam com ajuda de custo, inclusive. Com aconselhamento para igrejas que estavam passando por algumas dificuldades doutrinárias. Então era algo totalmente prático, diferente do que nós vemos hoje de associações que apenas se reúnem para fazer conferências, para fazer culto. Então estar em associações, à luz da nossa confissão e olhando para a história, vai muito além do que fazer conferências, tanto que a gente nem viu questão de conferências aqui. Porque as próprias igrejas já tinham seus cultos, a exposição bíblica, os ensinos doutrinários. Então, para que fazer conferências? Até onde que é proveitoso isso, nós temos que pensar. Continuando esta visão de comunhão entre igrejas, a comunhão nos documentos das Assembleias Gerais. Agora vamos ver alguns dados levantados por James Renihan, o historiador, sobre esses documentos das assembleias, onde representantes dessas igrejas estavam presentes. E diz ali nesse slide, as Assembleias Gerais, que se reuniam em Londres de 1689 a 1693, publicaram ou deram aprovação a vários trabalhos que foram publicados. Um exame do uso da palavra comunhão, em alguns desses documentos, é muito relevante para este tópico. Precisamos entender o que é comunhão.
O início do capítulo foi interessante porque já tratou a questão da comunhão em âmbito igrejas locais, ou seja, entre nós, indivíduos. E os irmãos lembram qual que é a base que os nossos pais batistas tinham para exemplificar essa comunhão que nós temos que ter? Qual era a base? A Trindade. A comunhão entre a Trindade é a base para a nossa comunhão. Porque as três pessoas da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles comungam de tudo em comum. Eles não têm divisão entre si. E o que se espera da igreja de Cristo? Exatamente. O que habita em nós? O Espírito Santo. Então ele nos comunica todos esses atributos, todas essas virtudes e qualidades. Então, veja, mais uma vez, a palavra comunhão aqui precisa ser definida. E na narrativa de 1689, o termo é usado duas vezes. A primeira instância ocorre nas 7 regras para o nosso procedimento, adotadas no início da Assembleia. Elas se referem à maneira da igreja, quanto às coisas em que uma igreja difere de outra, seja em seus princípios ou práticas. No que diz respeito à comunhão, não podemos nem devemos fazer imposições, olha só, a qualquer igreja em particular, mas deixar cada igreja sua própria liberdade para que caminhem juntas conforme receberam do Senhor. Então, a primeira coisa que nós vemos é que essa comunhão não pode ser forçada. Cada igreja permanece tendo a liberdade de fazer parte ou não. Lembrando que o sistema congregacional nosso, preserva isto em todos os âmbitos. O sistema congregacional não nos permite inferir em outras igrejas, nem que outras igrejas infiram aqui. Porque não seguimos nem o sistema presbiteriano, que é sistema por sínodos e concílios, nem muito menos o sistema episcopal. Tá? Continuando. Membresia aberta ou fechada. Esse era um ponto de divergência entre muitos. Mas veja, o que está em questão aqui, para essa comunhão acontecer, essas associações, é se a igreja de membresia aberta ou fechada. Na Assembleia Geral, estiveram presentes igrejas de ambas convicções. Isso claramente se refere aos requisitos para ser membro em cada igreja local. A outra ocorrência aparece nas questões propostas para a Assembleia. Foi perguntado, pergunta, o que deve ser feito com aquelas pessoas que se retiram do companheirismo daquela igreja, em que particularmente são membros e se unem à comunhão da Igreja Nacional. Lembrando que Estado e Igreja, na Inglaterra, no século XVII, o Estado inferia sobre a religião. Então, logo, tinha-se a Igreja Nacional, predominante, que nós conhecemos como a Igreja Anglicana, que por muito tempo ela se manteve ali em vigor. Teve as tentativas de voltar com o catolicismo romano, enfim, mas nessas idas e vindas tinha a Igreja Nacional. A pauta aqui é esta: batistas que saem da comunhão das igrejas batistas e voltam para a Igreja Nacional, talvez por medo da perseguição, talvez por pressão. Então eles retornam. E aí, como agir? Resposta: deve-se usar todos os meios devidos para recuperá-lo, através de instruções e admoestação. E se não forem recuperadas, essas pessoas, elas devem ser evitadas. Neste caso, a comunhão significa claramente a membresia formal. Então, quando eu estou olhando para a questão da comunhão, eu levanto alguns problemas, porque a comunhão, ela vai definir justamente quais são os esforços da igreja para uma pessoa que rompeu com esta comunhão. O que uma igreja precisa fazer? O que nós, irmãos, precisamos ter como preocupação
se alguém se apartar da nossa comunhão. Precisamos, né, utilizar todos os meios devidos, esgotar todos eles, através de instrução, através de admoestação. Mas chegar um ponto em que todos esses meios foram esgotados, a pessoa continua do jeito que está, a comunhão é evitada. Não tem mais comunhão. Então a pessoa siga o seu caminho e a igreja continua dela. É assim, tá? E tudo isso, né, claramente significa a membresia formal, tá? Vou ler com calma para os irmãos, o próximo slide. O termo, então, usado uma vez na narrativa de 1690, e lança muita luz sobre a investigação atual. Na reunião de 1689, foi estabelecido um fundo que se destinava a proporcionar alívio financeiro, veja aí mais definições sobre comunhão. Proporcionar alívio financeiro para os pastores cujas igrejas não podiam lhes prover apoio financeiro suficiente. E para a educação de jovens promissores para o ministério. Ou seja, essas associações e comunhão de igrejas, elas tinham um fundo destinado para apoio financeiro de pastores que não conseguiam se sustentar, e treinamento, educação, seminários que sejam de teologia para jovens promissores. Então veja, o recurso era totalmente voltado para o próprio reino de Cristo e avanço do mesmo. Agora eu faço uma conferência, como nós vemos por aí afora. Se cobra uma taxa de inscrição de R$300, ok, tem que pagar lá os palestrantes, né? Os pastores. Mas, sinceramente, qual isso é eficaz para o reino? Não estou dizendo que não tem nenhum valor, irmãos. Mas em comparação com o que estamos vendo aqui, se esses recursos fossem destinados para igrejas locais, da onde surgem esses pastores, esses jovens promissores, fosse colocado um investimento neles para que eles frequentassem bons seminários e fossem enviados para o campo, para missões, para a plantação de igrejas, para sustentar as igrejas que já estão lá funcionando. Qual que seria mais eficaz? Os eventos? Ou um auxílio mútuo entre as igrejas? Então, é nesse ponto que eu penso, né, do que está servindo essas associações que existem por aí hoje. Inclusive que nós fazemos parte. Eu digo aos irmãos que, na prática, nunca nenhuma outra igreja, nenhum outro pastor se preocupou com a saúde financeira da nossa igreja. Por exemplo, temos que vender doce ainda na igreja, né? Os irmãos sabem disso. Confeccionamos doce, vendemos doce porque sabemos que sem o doce não conseguimos pagar as contas da igreja. Não conseguimos ainda dar um salário, né, para o pastor da igreja. Damos um auxílio de custo. Então, assim, qual que é a preocupação? Eu citei seitas, né, na semana passada, que se unem e são muito mais efetivas do que a igreja protestantes hoje em dia. Eu dei o exemplo da CCB, por exemplo, que quando eles decidem plantar uma igreja, né, em algum lugar, eles enviam pessoas, pedreiro, eles enviam material, eles enviam recursos, eles enviam o que for, e em um breve período de tempo eles edificam aquele lá. E eles não pagam mais aluguel. E eles têm lá para uma seita, um local definido, estruturado, para pregar heresias. E os protestantes? Só se dividem cada vez mais. Só se dividem. Então, amados, isso nos deve fazer pensar. Continuando. 9 homens das igrejas londrinas foram nomeados como administradores do fundo, tesoureiros, né? 9 pessoas, encarregados de receber e dispor do dinheiro arrecadado.
A Assembleia de 1690 parece ter gastado grande parte do seu tempo considerando assuntos relacionados ao fundo. A narrativa registra as seguintes entradas: que o irmão Gregory Page, o irmão R. Carter e o irmão Rupert Burroughs sejam acrescentados aos 9 tesoureiros nomeados para o fundo. Foi resolvido também que 5 dos 12 irmãos mencionados podem agir e fazer qualquer negócio, que cada congregação particular que contribui para o fundo, sempre que enviar algum valor, informe aos tesoureiros a soma de dinheiro e para que o uso específico eles a enviaram, ou quanto da referida soma deve ser empregado para esse ou aquele uso. Tá? Então eles tinham um cuidado com esses recursos e pediam até para aqueles que são ofertantes para falar o destino. Eu gostaria que esse X do valor aqui fosse destinado para treinamento dos jovens pastores, futuros pastores. Esse outro valor que estou enviando do montante, eu gostaria que fosse dado para a ajuda de pastores que não estão conseguindo, sobreviver. Que os casos particulares daqueles ministros pobres que não foram concluídos por essa Assembleia sejam conduzidos pelos administradores, segundo as diretrizes dadas na narrativa da última Assembleia, para o melhor estabelecimento das igrejas, manutenção do fundo e comunhão amigável de uns para com os outros. Foi resolvido o quê? Aí levantaram 6 pontos, dessas resoluções. E eu quero passar para os irmãos, eu quero que você vá formatando na sua mente o que é uma associação de igreja prática e funcional. Tá? Funcional. Primeiro, que seja feita uma divisão de todas as igrejas em associações e que isso seja recomendado a todas as igrejas aprovadas. Ou seja, a visão que os pais batistas tinham era de que associações mais locais eram mais eficazes do que grandes associações a nível nacional. Por exemplo, o que seria mais eficaz para nós? Uma associação do Alto Tietê, que é a nossa realidade, ou uma associação a nível nacional? Uma igreja lá em Pernambuco, outra igreja lá no Rio Grande do Sul. Qual que seria mais prático? De estar visitando, de estar aconselhando, de estar se reunindo, de estar vendo em loco os problemas? Então veja, eles recomendavam que fosse dividida as igrejas em associações. Mas com esses vieses aqui que nós estamos vendo, com esses propósitos. Segundo ponto, que os administradores do fundo façam uma lista de todos os ministros que necessitam dos recursos do fundo e a apresentem na próxima reunião geral. Cadê a associação com a lista de todos os pastores que estão passando necessidade de suas igrejas? Te pergunto, você acha que tem? Não tem. Aí isso, amado, soa com uma certa hipocrisia, infelizmente. Porque se eu me preocupo com o avanço do reino de Cristo, como é que eu estou alheio a todas essas informações? Ah, mas eu sou só uma igreja aqui e tal, mas nós, pensando na nossa caixinha aqui, no nosso mundo, qual é a nossa preocupação para com o reino de Cristo? Pessoas que, infelizmente, têm dificuldade até mesmo em ser ofertante na igreja. Como é que eu vou pensar além, sendo que na nossa comunhão aqui ela já está imperfeita? Então, o que eu concluo? Que as associações nunca irão funcionar se as próprias igrejas não estiverem funcionando. Não tem como eu expandir esta comunhão que não existe na igreja local. É impossível querer expandir algo que eu não desconheço. Por exemplo, exemplificando o que eu estou querendo dizer,
A igreja tem uma lista dos irmãos que passam necessidade? A igreja tem a preocupação? O tesoureiro olha lá as pessoas que não têm ofertado e tem admoestado, exortado essas pessoas? Tem falado, pastor fulano aqui deve estar com algum problema. Ciclano ali, faz tanto tempo que não oferta. E ele ofertava antes. Então alguma coisa deve estar acontecendo com ele. Seja espiritual ou seja até mesmo prático, financeiro. Perdeu o trabalho, não sei. Está doente, né? Não sei. Alguma coisa aconteceu. Continuando. Então, segundo ponto, fazendo uma lista de todos os ministros que necessitam dos recursos do fundo e apresentem na próxima reunião geral. Terceiro, que haja uma prestação de contas anual a respeito da renda do fundo. Tá? Aquela prestação que nós fazemos aqui, mas mensal, né? Eles falaram anual. Quarto, que nenhum mensageiro seja enviado para visitar as igrejas a custas dos recursos do fundo, exceto em casos extraordinários. Senão virava, né? Vou visitar a igreja. Tá, dá tanto aí. Aí o fundo só ia, né? Eles já colocaram essa limitação. Quinto, visto que para as igrejas do interior do país já fazem muitos gastos com associações e o envio de mensageiros para Londres, que as igrejas em Londres enviem mensageiros para o interior do país, para pregar o evangelho ou para plantar igrejas com seus próprios recursos. Olha só que interessante. Geralmente, as igrejas do interior, qual era a particularidade de igrejas do interior? Hoje, olha aí, as igrejas de cidades do interior. Qual que é a particularidade dessas igrejas? Em comparação de uma igreja na metrópole, na Grande São Paulo. Qual que é a diferença? Então, quem tem que ajudar quem? Tem que vir da onde? Exatamente. Né? Olha a preocupação. Hoje, pelo contrário, nós temos grandes sedes em várias denominações por aí afora, grandes sedes que só sugam daquelas igrejas pequenas, né? É o dízimo do dízimo. Já viram isso? E vai sugando, vai tirando daquela igreja. Seria que tem que ser o contrário? O caminho será que não é o inverso? Eles se preocuparam com isso. Não, que a igreja de Londres, as igrejas aqui da metrópole, que eles ajudem essas igrejas do interior, né, para plantar novas igrejas, com os próprios recursos das igrejas de Londres. Porque tinha mais pessoas. As pessoas vinham fazer negócios em Londres. Né? E sexto, que as igrejas se associaram rapidamente às suas respectivas divisões, as pequenas associações, a fim de executar as coisas mencionadas acima. Tá? Então tinha-se um exemplo. Tinha as diretrizes gerais da Assembleia de 1689 que deveriam ser replicadas nessas pequenas associações. Pensa o benefício de se ter, por exemplo, 10 associações espalhadas pelo Brasil. E cada associação dessa com 5 igrejas, que seja. E operando exatamente como nós estamos vendo, com essas preocupações. Como é que você acha que ia ser as questões do reino? Mas hoje, irmãos, é difícil até eu falar isso, mas é triste também. É muito jogo de ego. É muitas pessoas olhando, não, a minha igreja tem que ser a maior, a minha igreja tem que ser a mais bela, né? O meu sermão tem que ser o melhor. É muita disputa entre pastores. É muita disputa. Ele não é tão reformado assim, eu sou mais reformado do que ele. E as pessoas estão perdendo tempo, onde deveria realmente estar investindo este tempo, esses recursos, em prol do reino de Cristo. E eu digo aos irmãos, o reino de Cristo é muito amplo e muito vasto. E eu tenho certeza absoluta que o reino de Cristo não se resume só a igrejas reformadas, não, irmão. Esteja certo disso.
O reino de Cristo é muito amplo e muito vasto. O evangelho, ele continua a ser propagado. Continuando. Então, ainda definindo o termo comunhão. Neste caso, então, a comunhão é amplamente definida em termos de ordenação e funcionamento das associações. Olha aí. Ordenação, que é aquelas divisões de pequenas associações, e funcionamento. Tem que funcionar. Aí nós temos uma convenção nacional de igrejas batistas reformadas. Todo ano a gente faz a contribuição, né, tesoureiro? Para essa. Mas e aí? Então existe um fundo lá. Pergunto, tem prestação de contas? Tem auxílio? Para outras igrejas? Acho que estão pegando dinheiro para fazer site. Para fazer plataforma de... Conferência tem, já fizeram ou esse ano aí umas 2, 3 já. Conferência. E aí, na prática, o que isso resolve para a gente? A gente tem que ser realista. Na prática, funciona o que para nós? Então, amados, a reunião anual em Londres procurou incentivar o trabalho contínuo das associações regionais existentes e utilizou a gestão do fundo como um meio pelo qual isso poderia ser realizado. Cada associação local foi encorajada a desenvolver um método pelo qual suas igrejas constituintes pudessem ser visitadas anualmente. Tanto para averiguar o status do ministério de cada igreja, tá? Quanto para encorajar a participação no fundo. Essas associações, então, elas tinham visitações para averiguar o status do ministério de cada igreja. O que é esse status? Doutrina, como é que está? Como é que está sendo aí? Como é que vocês têm vivido? Como é que está a igreja? Tinha visita. Né? E também, né, encorajar essas igrejas a participar do fundo. E venhamos e convenhamos, quando nós vemos um dinheiro, né, que é enviado, um recurso que é enviado, empregado devidamente no reino de Cristo, isso incentiva ainda mais a contribuir cada vez mais. Você tem prestação de contas, não, realmente, o dinheiro está sendo empregado. E outra, está tendo funcionalidade. Ou seja, estou vendo pastores sendo formados, estou vendo outras igrejas sendo plantadas. Então isso incentiva as pessoas a contribuírem. Especialmente, amados, interessante é a frase que quando qualquer membro não cumprir com seu dever, eles se esforcem para despertá-los com isso. O termo membro se refere a pessoas individuais em igrejas locais ou se refere a igrejas como membros das associações? O contexto em que estamos falando aqui é associações. Embora possa ser impossível determinar com absoluta certeza, pareceria melhor entender a palavra como no último sentido, né? A membros para igrejas, referindo-se a igrejas locais. No contexto, a frase para despertá-los para isso aparece 2 outras vezes em cada caso e se refere à participação de uma igreja no fundo. A preocupação da visita não é que os mensageiros exerçam poder semelhante a de um bispo sobre as igrejas, lembrando que permanecem sendo congregacionais e membros delas, mas sim que a participação na contribuição para o fundo seja encorajada entre as igrejas associadas. Tá? Continuando, essa longa sessão da narrativa de 1690 parece apoiar a ideia de que comunhão, como descrita no capítulo 26 da nossa confissão, parágrafo 14 e 15, se refere à participação formal em associações. Na narrativa de 1691, as igrejas são especificamente chamadas de membros em vários lugares. A ocorrência mais notável disso é a seguinte: para a preservação da paz e da concórdia entre as igrejas,
de nossa associação, em afeição devida a todos os membros que estão em comunhão conosco, foram propostas as seguintes perguntas com as suas respectivas respostas, né? Comunhão implica ser membro da associação. E há um paralelismo estilístico significativo nessa declaração. Os elementos da primeira cláusula, as igrejas da nossa associação, são repetidos na cláusula seguinte, apenas em termos diferentes, os membros que estão em comunhão, tá? Conosco. As duas frases são funcionalmente equivalentes no contexto e definem a natureza da relação. Nesse caso, a associação equivale à comunhão, tá? Apenas o historiador está definindo esses termos. Seguindo, as duas perguntas propostas têm a ver com o caso hipotético, tá, de um indivíduo que tenha sido excomungado de uma igreja e acredita que isso aconteceu de maneira injusta e deseja a ajuda de outra igreja. A Assembleia decidiu que ele tinha direito de tal ajuda e então estabeleceu um padrão a ser seguido a fim de alcançá-la. A palavra comunhão é utilizada 4 vezes e em todos os casos ela tem o sentido de membresia, ok? Essas instâncias do uso da palavra comunhão fornecem importantes indicações contextuais para determinar seu sentido semântico, principalmente no capítulo 26, parágrafo 14 e 15 da nossa confissão, de 1689. Em muitos casos, a palavra foi usada com o sentido específico de associação formal, no contexto de associações de igrejas. Aí eu coloquei amarelo lá no final. Uma união orgânica de pessoas unidas por fé e ritos religiosos comuns. Uma congregação organizada que professam a mesma fé. Parece melhor entendê-la dessa forma na própria confissão. Tá? Então aqui nós temos mais exemplos de funcionabilidade, né, dessas associações. Por exemplo, um membro que foi excluído e ele achou que foi de forma injusta, ele poderia recorrer a essas associações, né, para que fosse avaliado o caso dele. E esses pastores, por estarem associados e vivendo em comunidades, né, eles poderiam avaliar juntos essas questões, mas a decisão permanece sendo da igreja. Tá? A membresia é uma associação formal segundo os livros de registro das igrejas. Aí vejam, irmãos. Se o sentido de comunhão nos parágrafos do capítulo 26, em consideração, é de fato união orgânica, pode-se esperar que os livros das igrejas participantes das assembleias reflitam tal significado e os seus relatos acerca das relações das igrejas com as associações. Agora nos voltaremos a elas para confirmarmos isso, né, os registros das igrejas. Talvez o livro mais importante da igreja a ser considerado seja da igreja de Pat France, em Londres. Como argumentado acima, muitas evidências circunstanciais apontam para essa igreja e os pastores delas, como Nehemiah Cox e William Collins, subscritores e redatores da nossa confissão de 1689. Tá? E como autores da confissão. Portanto, olhar para a prática e os registros da igreja deles, ao qual fizeram a redação da nossa confissão, é importante ou não? Claro. Então veja, a prática dessa igreja lança muita luz sobre como isso foi entendido. E ao longo do seu livro, manuscrito de registros, é feita uma menção ao envio de mensageiros para reuniões associativas. E além da designação oficial de homens como mensageiros, na maioria das vezes Cox ou Collins. 2 outras entradas lançaram luz sobre essa discussão. Tá? Então nós veremos alguns casos aqui de igrejas se associando e outras sendo rejeitadas, né? Ou rejeitando a associação. Em 28 de setembro de 1679, né, registros agora, foi determinado o seguinte: a congregação concordou que a igreja liderada pelos irmãos Jones deveria ser recebida em associação com eles. E que os irmãos Dick e Dennis foram escolhidos para conhecer melhor os mensageiros das respectivas congregações em sua próxima reunião, que será realizada em Hampstead, no 6º dia do próximo mês. Pois aqueles irmãos estão em comum acordo para representar as igrejas associadas em Londres e apresentar um relato sobre o estado delas na reunião. Tá?
Então, a entrada para 29 de fevereiro de 1679, 1680, declara: a congregação concordou em entrar em uma associação com a congregação que se reúne em Gravel Lane, da qual o irmão Collins é um pastor. Em ambos os casos, foi necessária uma ação formal por parte da igreja para que ela entrasse em associação. Então perceba, eu quero fazer parte da associação, né? Acabamos de mandar um documento, né, para fazer parte da Associação do Sudeste. E lá o que foi exigido de nós? Apenas a subscrição da confissão de fé. Nós vemos que aqui eles queriam detalhes sobre a igreja. Como é que vocês têm vivido? Como é que vocês têm passado? Quantos membros tem lá? Como é que é a vida de vocês? Então enviavam-se formalmente mensageiros para informar tudo isso em uma assembleia. Olha como os critérios, inclusive para associações, eram mais profundos. Hoje, subscreva a confissão, ok, pode fazer parte. E aí fica lá fazendo parte, né? Então, amados, esses documentos não consistiam simplesmente em relações amistosas para companheirismo, mas em acordos semelhantes ao que foi observado. Lembra dos 6 pontos lá? Com aquelas preocupações. E teve rejeição de igrejas, né? 2 outros exemplos, cada um rejeitando propostas de filiação e associações, confirmam ainda mais esse ponto. Em 1691, ocorreu uma divisão na igreja de Horsley-Down, de Benjamin Kidd, sobre a questão do canto de hinos. Estão lembrados desse problema que surgiu lá na igreja de Benjamin Kidd? Dessa divisão foi constituída uma igreja em fevereiro de 1693, 1694. E é conhecida como a igreja de Maze Pound. Em 20 de maio de 1694, esse grupo discutiu se deveria enviar mensageiros a uma assembleia que se realizaria em Londres na semana seguinte. Os registros indicam o seguinte: foi apresentada uma moção quanto a se enviaríamos um mensageiro ou mensageiros para a assembleia na semana seguinte. Essa moção recebeu um parecer negativo e foi acordado que não enviaríamos ninguém. E, além disso, nós desaprovamos totalmente essa reunião da assembleia devido às suas irregularidades, algumas das quais são as seguintes. Então, entenda, a igreja que se formou da divisão, né, da igreja de Benjamin Kidd, porque ele começou a inserir hinos espirituais, cânticos espirituais, tá? Cantavam salmos, como nós vimos, mas também cantavam outros hinos. Alguns irmãos acharam isso inadmissível, separaram-se da igreja de Benjamin Kidd e formaram essa igreja de Maze Pound. Agora eles estão discutindo se eles entrarão em associações ou não, se enviarão mensageiros para essa associação ou não. E é dito pelo historiador que foi negativo o parecer, devido às irregularidades que serão citadas mais no próximo slide. Entre as irregularidades, vamos lá. E aqui eu quero ver que os irmãos ponderem, para ver se é sensato isso. Vamos lá. Entre as irregularidades estavam a disposição da Assembleia Geral de 1691 de permitir que as igrejas que cantavam hinos mantivessem sua comunhão na Assembleia. A igreja Maze Pound foi constituída sobre um princípio rigoroso. Acreditava que qualquer tipo de canto no público, consistia em um acréscimo ímpio no culto a Deus e um sinal de apostasia. Eles não se associavam com aqueles que eram menos rigorosos. Isso aqui se caracteriza o quê? Sectarismo. Né? Uma igreja deixa de ser de Cristo porque ela canta ou não? E nós temos pessoas, irmãos, que às vezes nos visitam.
que acha, né, que a igreja tem que ser nacional, que a igreja só tem que cantar salmo, que fecha a boca quando se canta outros hinos. Peraí, que comunhão é essa? Então está todo mundo errado e ele está certo. Tem pessoas com esse pensamento, irmãos. Tem pessoas inclusive no meio reformado, que são sectárias. Tem pastores que eu conheço que falam todo arminiano vai para o inferno. Peraí. Eu vou colocar John Wesley no inferno? Ah, mas o sínodo de Dort condenou o arminianismo como heresia. Ok. Mas é doutrina que salva ou é o próprio Cristo quem salva? Então são pensamentos que hoje, contemporâneos, que as pessoas vão adquirindo. E ok, a doutrina sadia é importante, muito importante, veremos isso. Mas nós temos que entender que existem igrejas imperfeitas. Igrejas que estão incorrendo em erros, às vezes por tradicionalismo, às vezes porque aquela é a única verdade que foi apresentada para ela. Mas pessoas que às vezes estão em igrejas que estão cheias de erros, como a nossa também tem erros, mas que o coração está queimando por Cristo. Que é uma pessoa que busca ser semelhante com Cristo a cada dia. É uma pessoa que ora, é uma pessoa que tem desejos e afeições pelo nosso Senhor. E talvez seja mais salvo do que você, se é que existe isso, né? Mas o que eu quero dizer, seja mais próxima de Cristo do que você. Então, não é um ecumenismo cego que eu estou querendo pregar aos irmãos. Mas é nós ponderarmos e termos equilíbrio. E saber como é que está funcionando esse reino de Cristo. Só de igrejas reformadas e que cantam salmos? É assim? Será que é assim? Nós temos que pensar, olhando para a Bíblia, a igreja de Jerusalém, lá em Atos. Os judeus abandonaram todas as práticas quando conheceram o cristianismo? Pergunta aos irmãos. Abandonaram? E aí, hoje? Vamos pensar numa igreja, e era a igreja de Cristo, hein? Era a igreja de Cristo. Pense numa igreja com aqueles costumes ainda meio que judaicos, mas que professam Cristo. E aí? Nós temos que pensar, olhar para as Escrituras, né? Pode falar, Vitor. As próprias igrejas lá do Apocalipse que Cristo exultou, elas tinham muitos erros, né? Pois é. E Cristo não abandonou nem condenou elas a ponto de excluir elas, né? Mas ele exultou para que fossem corrigidos esses erros. Erros doutrinários, erros de moralidade. Mas o próprio Cristo teve paciência e misericórdia com esses erros. Claro. Agora pensa, por que não canta um hino? Por que não canta só salmos, salmodia exclusiva? Deixa de ser uma igreja de Cristo? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá? Então, amados, continuando. Eles não se associavam com aqueles que eram menos rigorosos ou com aqueles que se recusavam a se romper o companheirismo com as igrejas que cantam hinos. Eles não podiam ter comunhão, associação com igrejas corrompidas. Em 1706, a igreja Bagnall Cripplegate se recusou a participar da tentativa de restaurar a Associação de Londres. Seus registros informam. Estas são algumas das razões pelas quais não enviamos mensageiros à associação, que se reuniu em Johners Hall no dia de 25 de março passado, e nem para a reunião anterior no Mr. Daring's Coffee House, em 18 do mesmo mês. Então, o que a igreja de Bagnall disse? Mais uma rejeição. Agora, vamos ver se foi razoável isso aqui, da igreja de Bagnall. Humildemente, oferecemos para a consideração de todas aquelas igrejas batizadas que têm subscrito ou virão a subscrever a nossa confissão de fé impressa no ano de 1688. E recomendada às igrejas para a Assembleia Geral, que se reuniu em Brook Wharf,
Londres, em 1689. Entre suas razões para permanecer afastados estava, coloquei amarelo ali, a aceitação de uma igreja batista do sétimo dia, que havia sido recusada na Assembleia de 1689, por pontos doutrinários, tá? E a aceitação daquela bem conhecida igreja arminiana, que se reúne em Bárbica. E os mais importantes, pois a solene subscrição e confirmação da nossa tão bem reconhecida e amplamente aprovada confissão de fé, como nos foi transmitida na completa evidência da palavra por nossos fortalecidos pastores, pastores, em sua Assembleia Geral, nos parece, como também pareceu a eles, uma coisa absolutamente necessária para a correta e ordenada constituição de todas as associações. Mas a admissão das igrejas supracitadas na associação torna isso totalmente impraticável. Quais eram os motivadores deles agora? A doutrina. A motivação era a subscrição. Essas igrejas aqui, né? Essas associações colocaram igrejas arminianas, né? Colocaram outros tipos de igreja, e elas acharam que neste ponto seria difícil manter-se comunhão fora daquilo que norteia a nossa doutrina, que é a confessionalidade. E realmente, a questão é, eu estou falando aqui, Cristo salva arminiano? Salva. Tem igrejas imperfeitas? Tem. Mas para que a gente tenha na prática tudo aquilo que nós vimos nos 6 pontos, por exemplo, investir em jovens promissores. Aí uma igreja arminiana vai querer mandar para o seminário arminiano. E nós vamos querer mandar para qual seminário? Como é que vai ficar essa questão? A doutrina vai dividir. Aí vai ser um ponto realmente difícil de se caminhar junto. Mas significa que vamos recusar qualquer tipo de ajuda? Não. Também não. Mas para que se mantenha associações saudáveis e funcionais, a confessionalidade é importante. Tá? É o que o Zé falou para mim, pastor, né, mas se uma igreja arminiana pedir ajuda nossa, né, será que poderia sentar os 2 pastores, ver as limitações, respeitar, eu vou até aqui, você vem até aqui, a nossa ajuda ela vai até aqui, serve para você? Serve, ok, está tudo em paz, está tudo resolvido. Desde que seja 2 pessoas adultas, maduras e cristãs. E conversem. Né? E deixem de lado o ego, deixem de lado tudo isso. Eu acho que é possível. Mas, para estar em associação funcional, aí não. Né? São ajudas que, digamos que, são ajudas esporádicas, né? E extraordinárias que irão acontecer. Porque realmente a doutrina ela faz separação. Senão eu permaneceria na igreja que eu estava lá, né? E colocava a doutrina de lado, e assim, muitos de nós aqui presentes também, né? E uma questão doutrinária, tá? Esse é um exemplo claro de uma questão doutrinária. Eles então citam a importância que a subscrição e a confissão, a confissões, teve para a Associação de Londres. Em 1644 e 1652, para a Associação do Oeste, em 1656, e para a primeira publicação da Segunda Confissão de Londres, em 1677, e para a Assembleia Geral de 1689. Eles expressaram seu temor de que a admissão da Igreja do Sétimo Dia e da Igreja Arminiana fosse uma tentativa direta de minar a influência da confissão nas associações. Tá? E acrescentaram cartas da Associação de Bristol e a Associação Bridge North e Worcestershire, em apoio à sua posição, para que essa igreja, uma base doutrinária enfraquecida, constitui impedimento para a sua associação formal. Eles não se associaram à associação que foi restaurada simplesmente porque ela não manteria o rigoroso padrão teológico tradicionalmente mantido entre os batistas particulares, que no caso é confessionalidade. Tá? E encerrou por hoje. Tá? Então essa foi a penúltima aula do nosso livro e tratou aí, na prática, as associações de igrejas. Nós vimos exemplos, né,
que foram rigorosos demais, de algumas igrejas, e nós temos exemplos que foram claros, né, e foram realmente sensatos. Então nós temos que ter isto em mente. Tanto porque podemos criar associações na nossa região. E vamos partir de quais princípios? Por que iremos querer associações? Né? Tem a igreja do pastor Silas em Suzano. Vamos fazer uma associação. Né? Mas o que vai nortear a nossa comunhão? Né? Então tudo isso tem que ser pensado. Tá bom? Ficou alguma dúvida dos irmãos? Comentários, perguntas? O que os irmãos acham? O que os irmãos enxergam de associações? E aí? Legal ver a diferença, né, da rejeição das lutas. Até mesmo a carta da igreja mais fome, ela parece até um pouco arrogante, né, quando fala. A outra já... Mais sensata, né? Mais educada. Mais educada, até mesmo na explicação mesmo. Pois é. E você vê que são motivos plausíveis, né? Da outra igreja, né? Não de Maze Pounds. Mas e hoje, né? Quantas Maze Pounds tem por aí? Né? Quantas? Então nós temos que pensar nisso. O que mais, irmãos? Tranquilo? Tem um comentário? Pergunta? Seria um assunto para a gente mesmo, né? Sentar e conversar para ver o que a gente pode fazer Sim. em relação à associação. E como já está participando de duas, né? Talvez o senhor... E uma contribuir. Né? Talvez pode ser feito com esses recursos. Exatamente. É uma contribuir. E aí, vale a pena continuar? Está tendo realmente um emprego para o reino de Deus? Se a igreja decidir, eu acho melhor, não, porque aí nós saímos. A igreja é soberana sobre esses assuntos. Né? Mas os irmãos devem estar atentos, tá, quanto a essas questões. Certo, irmãos?